Que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos nesta quarta-feira e que a luz do Altíssimo venha de encontro a você. Olha só o que o salmista ele diz no Salmos 18, versículo 3. Ele diz no momento de aflição, desespero, ele clama a Deus: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Muitas pessoas acham que os seus maiores inimigos são outras pessoas. Mas você tem que entender que por detrás de pessoas existem espíritos imundos que levam as pessoas a fazerem maldade. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra os espíritos dominadores. Há pessoas que não entendem porque uma hora a sua esposa estava muito bem, tudo ocorrendo muito bem, e do nada ela se transforma em outra pessoa. Seria isso algo normal? Não. Isso é espiritual. Existem problemas que as pessoas estão enfrentando que é um próprio espírito, uma entidade maligna que está por detrás desse sofrimento, como a depressão, a ansiedade, até mesmo enfermidades, até mesmo problemas familiares. Porque como pode um filho querer tirar a vida do pai ou tirar a vida do pai? Porque por detrás disso existe um inimigo, como você vai acompanhar agora esse momento, aonde essa entidade diz o que estava fazendo na vida desse rapaz. Tranca a Rua das Almas, ele me servia no tempo. E o que você fazia na vida dele? Como é que é a vida dele? Agora tá se destruindo aos poucos. Mas você não prometeu fazer muita coisa por ele? Prometi Mas o quê? dar tudo que ele queria. A vida dele tava bem até enquanto ele me servia. Depois eu passei a destruir, mandei destruir. O que mais tá colocando aí? Infecção, hérnia. Ele tá com uma hérnia, mas ele não sabe. É? Ele só tem suspeita, ele vai fazer o exame. Mas o que você coloca na cabeça dele aí? Você coloca na cabeça dele, na mente dele? Que não tem mais jeito. Que teu Deus não vai perdoar ele. Que ele não vai largar os desejos lá fora. Você domina a mente dele. Mas ele se... Presta atenção, você domina a mente dele. É. Eu recebi força porque eu recebi um trabalho na alta magia. Feito algo que pode destruir a vida dele. Oi, alguém que tem inveja dele, que não gosta dele. Mas você vai sair da vida dele. Põe o corpo dele de pé aí. De pé. Junta tudo aí que você tá colocando aí. Você é forte, é? Sim. Quantos espíritos tem aí? Tem 7.000, mas os outros não estão aqui. Traz todos aí agora, já. 1, 2, 3, todos. Todos os 7.000 aí. Vai ser os 7.000 contra o Espírito de Deus. Ele falou, tá aí os 7.000 aí? Já. Então dobra o joelho aí perante o meu Senhor Jesus agora. 7.000. Mas que um Espírito, que é o Espírito de Deus, faz os 7.000 dobrar. Põe o corpo dele de pé novamente. Olha só o poder que há no banho de descarrego. Olha só, ó. O que tá acontecendo aí? Tá me queimando. Mas já viu a água queimar? Mas o que eu lancei sobre ele não é água. É o banho e vai pro inferno agora. Amém? Estenda a mão pra cá, meu Deus. Agora, em nome de Jesus, sai! E não volte nunca mais. Esse aí é um dos maiores inimigos do homem. Que o primeiro inimigo do homem maior é ele mesmo. Mas você pode tomar decisão de se libertar. Por isso nós vamos para essa sexta-feira da libertação total e completa. Você deve preparar uma garrafa com água, assim como a Bíblia diz que o profeta lançou o sal nas águas e a terra, que era estéril, se transformou em algo novo. Assim Deus vai fazer. Prepare para essa sexta-feira, especialmente às 19 horas, mas o dia todo nós temos reuniões para a sua libertação. E você já pode preparar uma garrafa com água e nós vamos estar lutando nessa sexta-feira pela sua libertação. Nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa participação. Daqui a pouco o Bispo Dieter vai orar por todos. Já deixa um copo com água aí preparado para essa oração. Mas antes, eu quero que você acompanhe agora essa escaladinha, porque a história desse rapaz, Alexandre, vai te impactar muito. Vai te impactar, porque tem pessoas que pensam que para a sua vida não há mais saída, não há mais jeito. Mas a história do Alexandre vai mostrar, ainda que você pense que a sua vida
deu perda total. Deus é Deus e Ele transforma vidas, tá bom? Você vai ficar com esse momento aí agora e logo após o Bispo Dieter orando por todos. Muita luz, Deus abençoe sua quarta-feira. Essa foto foi tirada dentro da Igreja Universal do Reino de Deus e o meu filho deu um surto psicótico dentro da igreja e ele quebrou os bancos, ele quebrou as portas da igreja, destruiu a igreja e teve que ser amarrado, contido até o SAMU chegar. Deu PT no Alexandre, ô Zezinho. Daqui a pouco tô levando ele embora, mano. Não saio mais com ele. O cara dá trabalho, de verdade, mano. Olha como ele tá. Que Deus ilumine a todos. Essa história, como disse o Flávio há pouco aí, né? Ela vai iluminar você, mostrar que nada está perdido. Você não precisa se matar, você não precisa fazer besteira, você precisa fazer o que ele fez para tirá-lo dessa situação e você vai acompanhar. Na verdade, não foi nem ele que fez, né? Na verdade, foi a mãe que fez por ele, porque você vai entender, tá? Você vai entender a história de mãe e filho daqui a pouquinho neste programa. Você pode, agora eu não sei a situação que você está, mas se você carrega uma dor, carrega uma preocupação, carrega medos, insegurança, ansiedade, você é dominado por seus vícios, você se inclina para a cocaína, ela te escraviza, a maconha te humilha, né? O seu vício, seja ele qual for, já tirou tudo ou quase tudo de você e você está aí realmente numa vida lastimável, pensando besteira, mal tendo domínio dos seus pensamentos. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer contato conosco e nós vamos ajudar você. Pode contar conosco, bem? Eu quero abrir essa programação com a história de uma jovem que foi abusada. Ela, quando tinha 7 anos, ela foi usada. E tem muita gente, inclusive nós atendemos, recebemos muita gente assim aqui, inclusive homens também, que na sua infância foram abusados. E a vida, infelizmente, nunca é mais a mesma, né? O problema não é só físico. Na verdade, o maior problema é espiritual. E você vai ver como o Espírito Santo recupera pessoas assim. Vamos lá. Olá, Bispo Dieter. Hoje na sala de entrevista vamos conhecer a história da Giovana. Giovana, quem era você antes de conhecer o Senhor Jesus? Bom, pastor, eu cresci na igreja, né? Cheguei na igreja por conta dos meus pais, que chegaram na igreja com uma vida totalmente destruída, e ali eu fui crescendo e aprendi tudo que é relacionado à fé, aos princípios bíblicos, mas aos 7 anos de idade eu fui abusada e isso acabou me gerando traumas, tristezas, raivas, mágoa, tudo aquilo causou um vazio enorme dentro de mim. Aos 11 anos de idade, pelo fato dos meus pais ainda não terem nascido de Deus, eram brigas constantes dentro de casa. Então, tudo aquilo, as brigas, as raivas, as inseguranças, o complexo, tudo que eu sentia ocasionou crise de ansiedade. Então, eu vivi por diversas vezes, tive crise, ficava com raiva e aquilo me machucava, puxava meu cabelo, chorava por diversas vezes e ninguém sabia. Giovana, o que passava dentro de você para você agir dessa forma? Eu me sentia culpada, esposa, por tudo que aconteceu comigo. Eu achava que a culpa era minha, as brigas, tudo era relacionado a mim. Eu que tinha começado tudo era minha culpa. Então, isso causava eu ter esse tipo de reação. E o seu sofrimento, Giovana, chegou a que ponto? Foi quando eu perdi a minha avó. E nisso, pra mim, eu tinha perdido o meu tudo. O luto totalmente ele me consumiu. Toda aquela tristeza, a depressão que eu tinha só fez piorar.
foi o dobro daquilo. Então eu não sabia reagir, eu não comia, só comia, me alimentava, eu saía de casa quando os meus pais estavam presentes. Quando eles não estavam, eu só ficava trancada, não me alimentava e isso só foi piorando, só foi decaindo. E você ainda estava dentro da igreja, não estava? E eu estava dentro da igreja. Em casa eu era uma coisa, na escola eu era outra, e dentro da igreja eu era tida como exemplo de que eu fazia as coisas certinho, que eu era uma boa menina, mas era tudo mentira, era tudo uma farsa. Giovana, e quando que a palavra de Deus entrou dentro de você? Que mudou tudo? Foi em uma reunião de quarta-feira, onde o pastor, usado por Deus, disse aquela palavra, o versículo veio de encontro a mim. Foi quando a palavra veio de encontro, todos aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então foi quando eu pensei, se eu fizer tudo que um dia eu ouvi, colocar em prática, o Espírito Santo vai fazer isso comigo. Então eu fui, obedeci e me entreguei. Eu tirei toda aquela máscara, todo aquele orgulho, aquela tristeza, raiva, tudo, e me entreguei, me lancei completamente para Ele. E Ele fez toda a limpeza. Me entreguei, me batizei, e ali eu tive meu encontro com Deus. E fui buscando, eu queria mais dele, não queria só aquilo que um dia, naquele momento eu tinha recebido, eu queria mais. E eu comecei a buscar. E não demorou muito, eu recebi o Espírito Santo. Então tudo aquilo que um dia eu procurei, toda aquela paz, aquele amor que um dia eu procurei nas pessoas e em coisas, com o Senhor Jesus eu encontrei. E quem é você hoje, Giovana? E hoje eu sou totalmente diferente. Uma pessoa transformada, não preciso de nada nem de ninguém além do Espírito Santo, porque Ele me completa. Todo aquele vazio que um dia eu tive, eu fui preenchida através dele. Então, aquilo que hoje eu tenho, a paz que eu tenho, eu quero transmitir para as outras pessoas. Você falou, Giovana, que os seus pais tinham muitas brigas em casa, né? Eles iam na igreja, mas não eram convertidos. E como estão seus pais hoje? Hoje a minha família é uma bênção, né? Eu posso dizer que a minha casa é um pedacinho do céu. Tudo aquilo que um dia foi antes não é mais, não existe mais. A nossa família é totalmente unida. Os meus pais são nascidos de Deus, são de Deus e eles são os meus exemplos aqui, minha referência. Hoje você não tem mais trauma, mais nada? Mais nada, pastor. Vida totalmente mudada, totalmente liberta através do Espírito Santo. Obrigado, Giovana. Bispo Dieter, nós acompanhamos a história da Giovana e a gente viu uma família inteira transformada pelo Espírito Santo. É com o senhor agora. A história da Giovana é muito especial. Obrigado aí ao pastor Jonathan, a esposa. Você vê que ela tirou a máscara, né? E passou a praticar o que está escrito. Não adianta saber, né? Tem uma plaquinha lá, tudo posso naquele que me fortalece, não muda nada. É como tem esse texto, João 13:17. Se sabeis estas coisas, isso aqui é o Senhor Jesus Cristo falando. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Tá vendo? Não é ter plaquinha em casa ou conhecer a Bíblia. É se voltar de todo o coração. Pode ter certeza, e essa noite vai ser uma noite muito especial. Me dê nomes aí, Lucas. Sim, bispo, nós já temos participações. A Andressa diz aqui: tenho sofrido com crises de ansiedade e estarei nessa sexta-feira às 19 horas. Excelente, Andressa. O Tiago diz aqui também: estou afastado e hoje tenho vivido nos vícios e eu tenho sofrido muito. Quero voltar e eu aceito o desafio de estar nessa sexta-feira buscando a libertação. Faz bem, Tiago. O José diz aqui: sou viciado em pornografia desde os 5 anos de idade. Isso me dá crises de ansiedade, estou desesperado. Aceito o desafio de estar nessa quarta-feira às 19 horas. Lembrando, ô José, que o bispo, a partir das 18h20, estará impondo as mãos no alto da cabeça de todos que ali estiverem. O Carlos diz aqui: estou afastado há 2 anos e eu decido voltar nessa quarta-feira e ele estará conosco hoje às 19 horas. Faz bem, Carlos, é a melhor escolha que você pode fazer. A Leidiane diz aqui: estou com depressão e eu recebi o convite para estar nessa quarta-feira às 19 horas. Eu quero acabar com essa tristeza. E ela estará conosco então às 19 horas. E a Sabrina diz aqui: estou afastada e tenho pensamentos de morte. Estarei indo nessa quarta-feira e com toda certeza esse pensamento de morte vai ser eliminado da sua cabeça. Porque quando buscamos a Deus, os pensamentos de Deus entram
na nossa mente. É isso que estaremos fazendo também nessa quarta-feira, na Avenida Getúlio Vargas, 920, na Universal do Centro, especialmente às 19 horas, bem como também nesse domingo, 8 horas da manhã e 18. Obrigado, Lucas. Será uma noite muito especial. Priorize, né? Costumo falar que você foca o que você dá valor. Então, se você não foca o espiritual, infelizmente isso decaiu no seu valor, mas pode mudar, tá? Que seja uma noite de você, que você venha voltar-se para ele, né? E que domingo nós tivemos aí o domingo da concordância e foi como foi determinado. Deus se manifestou de uma forma forte. Acompanhe. Qual o seu nome? Márcio. Qual era o problema? Bispo, eu tava com umas tonturas, né? Tontura tipo labirintite, né? E após a oração, graças a Deus, sumiu. Qual o nome da senhora? Fátima. Fátima, a senhora não andava sozinha? Não. Eu só andava me segurando nos ferros, me segurando nas pessoas. E na hora da oração, como é que foi? Eu disse, eu vou lá, eu vou andar. Aí eu tô andando. A senhora falou assim, eu vou andar? Eu vou andar e estou andando. Jesus Cristo é o Senhor! Anda mais aí! Qual o nome da senhora? Évila. Fala, dona Évila. A dona Fátima é minha mãe. E eu já faço campanha por ela já há muitos anos. Minha mãe tem Parkinson e Alzheimer. Mas vai retroceder tudo isso aí. E o Alzheimer, quando eu levei ela, nessas últimas vezes que eu levo ela no médico, a médica disse, existe o laudo do Alzheimer, mas eu vejo que sua mãe está muito bem, porque ela lembra de coisas que, pela idade dela e pelo tratamento, né, e a questão é o Parkinson e o joelho, que minha mãe não conseguia andar, bispo. Ela andava sempre se segurando na parede, com muita dificuldade, foi chorava de dor. Foi a senhora que concordou com ela, hein? Foi eu que concordei com ela. Eu disse, mãe... creu mesmo? Mãe, a senhora crê que hoje a senhora vai ser curada. A senhora concordou em tudo? Em tudo, foi ligado. Ela está curada de tudo. Amém. Minha mãe, ela teve um câncer. E no dia que nós recebemos o laudo, eu li o laudo, que eu sou curiosa. Eu li o laudo e eu disse, isso aqui para meu Deus não é nada. Amém. E nem um dia eu chorei, e nem um dia eu duvidei do meu Deus. E minha mãe está aqui curada. Nós tivemos muitos testemunhos. É que o volume é muito, né? Nós realmente não temos tempo hábil para colocar, mas você viu essa senhora aí, né? Foi muito forte. Ela determinou, olha que ela tinha, pela fé, tinha Alzheimer, né? E num rompante de lucidez, eu vou andar. E ficou andando, quem estava na reunião viu que ela ficou andando para cima e para baixo lá, andando, feliz, que não precisava mais que ninguém a segurasse. Todas as coisas são possíveis para Deus, aonde Deus está não existe impossível, não tem caso perdido. Olha só essa palavra, não fará justiça o juiz de toda a terra. Você tem uma situação que só Deus pode te ajudar. Domingo nós vamos ter esse clamor. Trago depressivo, ansioso, nervoso, problemático, porque vai ser muito especial, especialmente 9h30 da manhã, e será o domingo das primícias. Vamos ao testemunho que eu prometi. Eu me recordo que ele, quando pequeno, eu apresentei ele no altar. Ele ia para a IBI, as tias gostavam muito dele, ele era uma criança normal. E conforme ele foi ficando adolescente, o mundo foi brilhando para ele. Dentro de mim já estava o desejo pelo mundo, que eu via os amigos ali comentando sobre as festas sociais, eu via eles rindo. Foi na onde eu conheci a bebida, e da bebida eu parti para maconha. Eu começava a sair dia de quinta-feira e só ia parar na segunda. De tanto eu fazer o uso frequente da maconha, que é uma droga psicoativa, desencadeou a esquizofrenia, a síndrome do pânico, que é uma sensação de perseguição que a pessoa tem, e foi na onde eu tive o primeiro surto. E eu meio que fui perdendo o domínio do meu corpo. A minha vista começou a escurecer, estava vindo um ônibus e tinha um poste na minha frente. Eu me agarrei àquele poste aquele dia. Foi na onde que ligaram para minha mãe e foi o primeiro surto. Ele deu
o outro surto após o primeiro e pegou uma gilete e começou a apertar essa gilete na mão para se matar, porque ele queria mesmo era pegar essa gilete e cortar o pescoço. Eu fazia propósito de pegar a camiseta dele e batizar a camiseta dele, como se estivesse sendo ele sendo batizado. E quanto mais eu lutava, pior ele ficava. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Deu PT no Alexandre, ô Zezinho. Daqui a pouco tô levando ele embora, mano. Não saio mais com ele. O cara dá trabalho, de verdade, mano. Olha como ele tá. Eu ali na fé, veio a pandemia, o pai dele pegou o Covid, ficou internado no hospital de campanha, saiu desse hospital de campanha e com 40 dias ele deu uma parada cardíaca e morreu na nossa mão, na minha mão e na mão dele. Quando eu vi meu pai naquele chão ali, eu falei, meu Deus, acabou. O prazer pela vida, acabou a razão de viver. Meu pai tá morto. Quando eu vi a situação, que eu estava sozinha, que eu me vi ali, que ele tinha sido enterrado, e eu olhei para o Alexandre não me conhecia. A cabeça do Alexandre deu um nó, ele não me conhecia. Ele olhava para mim, cadê a minha mãe? Vai buscar minha mãe, mulher, vai buscar minha mãe. E começava a gritar. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer agora com esse rapaz desse tamanho, eu sozinha? Isso foram 8 anos praticamente. Eu pegava a Bíblia, ia na porta da igreja, porque as igrejas estavam todas fechadas. Eu ia para a porta da igreja e pedia para Deus me socorrer, para Deus socorrer e julgar a minha causa. Todos os santos dias eu ia, de manhã, de tarde e de noite. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele saiu correndo, ele desceu do ônibus, saiu correndo no meio da avenida e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Quando chegou lá na igreja, ele quebrou os bancos da igreja, ele quebrou todas as portas da igreja. Aqui ele gritava e se batia. Depois da igreja toda quebrada, ele saiu assim, amarrado, e pode até notar que ele está meio que amordaçado porque ele estava tentando morder as pessoas. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. Chegando lá, ele mordeu a enfermeira. Aí a lágrima rolou. Aí eu chorei. Aquele dia eu chorei. E ao mesmo tempo que eu chorei, me veio uma força assim sobrenatural, que eu falei assim, ou Deus muda a minha situação agora, ou senão ele vai ter que matar nós dois. Porque eu não vou mais permitir com que isso aconteça, com que essa vergonha aconteça. Eu não vou mais permitir. Aí eu fui de novo lá para a porta da igreja, né? E era fogueira santa. A gente na pandemia, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa direito. Mesmo assim eu fui para o altar. Eu tirei o chão mesmo dos meus pés. Eu fiquei na total dependência de Deus. Quando eu subi no altar, eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu não quero nem saber. Haja na minha vida. Eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Quando eu desci do altar, ele estava manifestado. O pastor expulsou lá aquele demônio. Ele, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Daquele dia em diante, o Alexandre começou ele foi largando os remédios. E foi na onde começou minha luta. Eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, de sexta, de domingo. E eu propus isso dentro de mim, através da fé dela, né? Eu entendi que o quê? Se eu usava droga todo dia, eu vou pra igreja todo dia, meu cara. E a gente tinha que lutar agora para ser batizado com o Espírito Santo, né? E comecei a buscar, acordava de madrugada, fazia propósito com Deus. E eu clamava a Deus ali. Só que chegou um dia que aquela busca foi diferente. Ali eu me ajoelhei diante do altar e eu busquei a Deus como eu nunca tinha buscado antes. E foi
como se tivesse só eu e Deus ali aquele dia. Foi um dia inesquecível. Veio a certeza, uma alegria dentro de mim que eu era filho de Deus. Aquele dia Deus confirmou dentro de mim, através dessa alegria. Veio uma paz imensa, veio alegria, uma paz, algo que antes eu não tinha. Foi realmente, ele recebeu o maior tesouro, a coisa mais preciosa, a riqueza maior que tem na face da terra, que é o Espírito Santo. O que passou na cabeça da senhora quando a senhora ouviu, depois de tudo que a senhora já tinha ouvido? Acabou tudo, todo o seu sofrimento acabou. O Senhor Jesus justificou cada lágrima que eu derramei. O Senhor Jesus, ele colheu cada lágrima que eu derramei para poder regar aquele testemunho daquele dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque eu sabia que ali nunca mais ia haver lágrimas. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez justiça dele, prevaleceu na nossa vida. E para fechar com chave de ouro, a gente chegou até aqui esse dia. Essa foto aqui é uma foto que vai ficar marcada para o resto da nossa vida. Então quer dizer que mãe e filho foram levantados ao obreiros no mesmo dia? No mesmo dia. Esse dia passou um filme na minha cabeça. Conforme a gente subia as escadas. De cada luta, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e a senhora, mãe, por não ter desistido, mãe. Eu imagino quantas madrugadas, eu imagino ali tudo que a senhora ouviu de tantas pessoas. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje a gente poder ajudar outras famílias que passam por tudo aquilo que a gente viveu. A gente seja essa pessoa que estende a mão. É glorioso. Em tudo que Deus fez. E eu pergunto ao senhor e à senhora, qual outro tribunal que poderia ajudar essa mãe? A justiça humana podia libertar esse menino? Deixá-lo bem? Ela mal consegue resolver os problemas triviais, né, comuns. Mas Deus é Deus, fala a verdade. Deus é Deus, né? Quando você vai a Ele confiando mesmo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é Senhor para todo sempre. Sempre serve de socorro. Vamos orar. Meu Deus, nós vimos o quanto o Senhor honra a fé. Uma mãe que trazia consigo uma vergonha, uma dor, uma humilhação por ver o filho daquela forma. Mas ela creu na tua justiça. Ela creu no teu poder e no teu caráter. E o Senhor honrou a fé dessa mãe. E quantas são as mães, os pais, os filhos que hoje estão gemendo, sofrendo horrores, meu Deus. Mas agora mesmo que o Senhor venha agir na vida desta pessoa. Dê a ela, meu Pai, a tua força para te buscar, para viver em aliança contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos por esses que estão encarcerados, pelos que estão adoentados, internados, que o Senhor visite, toque em cada um deles e haja libertação. Visita, meu Deus, porque está sendo anunciado aqui que o Senhor é grande, poderoso, vivo e verdadeiro. Consagrada está a água em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com João. A água está ungida pelo Espírito Santo. Bebamos. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada... Que Deus abençoe todos vocês nessa quarta-feira. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.